Olá pessoal, aqui é o professor Charlton. Estamos aqui para comentar e tirar as dúvidas sobre mais um assunto de física. Olá pessoal, nós vamos então falar novamente sobre ondulatória. Agora nós vamos falar sobre os elementos da onda. Como elemento aqui importante para uma onda, sempre que nós analisamos aqui, o topo da onda é chamado de crista. O ponto mais baixo é chamado de vale. Se eu analisar de uma crista até a outra, eu tenho uma repetição completa que vai descer, passar por todos os pontos e voltar para a posição inicial. Então aqui eu tenho um lambda. Esse lambda representa comprimento de onda. Se eu analisar de um vale para outro, eu tenho também um lambda, um comprimento de onda. Agora, se eu analisar de um vale para uma crista, essa distância corresponde a meio comprimento de onda. Se eu partisse desse ponto, uma repetição iria terminar aqui. Então, essa distância aqui, ó, também é comprimento de onda. Todos eles possuem a mesma medida, representam o tamanho de uma oscilação, isso representa o comprimento de onda. Aqui da base até o topo, nós temos a amplitude, né? São os elementos aqui importantes. Outro elemento importante é o período, que é o tempo gasto para executar uma repetição. Se observar o movimento de um pêndulo, o tempo que ele gasta para ir e voltar é uma repetição. Então, uma repetição é o tempo que ele gasta para ir e depois voltar. Isso seria o período do pêndulo. Para um sistema massa-mola, o tempo que ele gasta para ir e voltar também é um período. Porém, aqui não se tratam de ondas, porque não propaga no meio, fica restrita a uma região. Aqui seria uma onda, então ela está deslocando para a direita. Uma oscilação é o tempo que cada ponto gasta para subir lá em cima, descer e voltar para a posição inicial. E isso é o tempo de uma repetição. Geralmente a gente analisa onde tem um comprimento de onda e calcula o tempo gasto para percorrer aquilo ali. O tempo de uma repetição é o período. Agora a frequência analisa o N, que indica o número de repetições pelo intervalo de tempo. Se eu partisse daqui, eu teria uma repetição completa aqui. Percebam que no lado esquerdo tem menos repetições do que do lado direito. Implica que no lado direito eu tenho maior frequência, porque eu tenho maior número de repetições pelo tempo. Então, frequência indica o número de repetições pelo tempo. Frequência também pode ser calculado como sendo o inverso do período. 1 sobre o período é a frequência. Para analisar a velocidade, aqui os pontos oscilam na vertical, então fica subindo e descendo, mas a onda está se propagando para a direita. Então, eu quero analisar a velocidade de propagação da onda. Então, tem aqui um pulso, por exemplo, um pulso que está se deslocando para a direita. Né? Tem aqui exemplo de uma ola no estádio de futebol, por exemplo. Tem aqui a direção que a onda está se propagando. Para calcular a velocidade, só aplicar a distância percorrida pelo tempo, né? Então, V igual a delta S sobre delta T. Se nós lembrarmos o tamanho de uma onda, a distância de um comprimento de onda corresponde ao lambda. E o tempo de uma repetição é o período. Então, o P também pode ser comprimento de onda dividido pelo período. Como o período é 1 sobre a frequência, eu posso substituir e chegar aqui na equação fundamental da ondulatória. Velocidade é lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência. Para memorizar, o pessoal cria uma série de frases aí, né? Vai lamber ferida, veja o que a lambidinha faz,
tudo para memorizar, mas é uma equação muito fácil de memorizar. Velocidade, comprimento de onda vezes frequência. Falamos sobre os elementos da onda e agora vamos resolver aqui exemplo, né, para aplicar isso que nós falamos. Aqui está citando sobre a voz, é o efeito da corrente de ar que vem dos pulmões, através da laringe, da boca, né, considerando que a frequência fundamental típica da voz seja de 200 Hz, então aqui forneceu a frequência, e que a velocidade do som no ar seja 340 km por segundo, forneceu velocidade, é correto afirmar que o comprimento de onda, lembrando, comprimento de onda representado pela letra lambda, em metros, então quer saber que o comprimento de ondas da onda em metros. Né? Só aplicar a equação fundamental, V é igual a lambda vezes F, o V é 340, frequência 200, passa dividindo, podemos cancelar um zero com um zero, 34 dividido por 20, lambda 1,7 metros. É o que a questão pediu, letra B. Outro exemplo, temos aqui um gráfico, uma onda que se propaga com velocidade de 200 metros por segundo, amplitude, ele pede aqui a amplitude de razão, o comprimento de onda lambda e a frequência é f são. Primeira coisa que nós vamos identificar é a amplitude. A amplitude é a distância do meio até o topo da onda, que é a mesma distância que tem do meio até a parte inferior, que é o vale da onda. Como aqui a distância total é 2,4, a amplitude é só dividir 2,4 por 2, resultando em 1,2 centímetros. Né? O lambda, se eu partir desse ponto, vou subir, descer, passo por todos os pontos e volto para a posição inicial. Então aqui eu tenho o tamanho de uma repetição, que é de 2 centímetros, passando para metros, seria 100 dividido 2 dividido por 100, 0,02 metros. Né? A velocidade foi fornecida e nós vamos aplicar a equação fundamental para descobrir também a frequência. Então, já descobrimos duas coisas. A amplitude, que é 1,2, e o comprimento de onda, que é de 2 centímetros. Então, de início, pode ser letra C ou pode ser a letra D, a resposta correta da questão. Aplicando aqui a velocidade é 200, o lambda tem que ser em metros, porque a velocidade está em metros por segundo, então tem que usar 0,02, 200 dividido por 0,02 vai resultar em 10.000 Hz. 10.000 Hz é o mesmo que 10 kHz. 10 kHz está na letra D. Então, a resposta correta, letra D, amplitude 1,2, comprimento de onda 2 centímetros e frequência 10 kHz.